Boa tarde a todos, Thiago Mocelin do canal Livros de História. Vamos iniciar uma nova obra, que é o livro Ensino de História, Fundamentos e Métodos, da professora Circe Bittencourt. Vem aqui para a tela que eu vou mostrar para os senhores. O livro é esse aqui, Ensino de História, Fundamentos e Métodos, da professora Circe Bittencourt, pela editora Cortez, publicado em 2018. Então o livro está bem atual, né? Publicado no passado. A obra está dividida em três partes, né? A primeira chama-se História Escolar, Perfil de uma Disciplina, no qual a autora vai trabalhar principalmente a história do ensino de história nas escolas básicas, de ensino básico, né? Que é o atual ensino fundamental e médio, e os objetivos que passou, os conteúdos, os métodos de ensino que variaram ao longo do tempo. Tudo bem? E aí a primeira questão, uma coisa que eu queria falar é o seguinte: por que eu estou trabalhando agora o livro de ensino de história, esse livro de ensino de história? Eu comecei a fazer um mestrado em educação na Universidade Ibero-Americana do México, à distância, né? Que agora já é permitido no Brasil os mestrados à distância, então eu comecei a fazer no início do ano, e o tema da minha dissertação é ensino de história. Especificamente, eu vou trabalhar uma comparação entre o ensino de história na ditadura civil-militar brasileira, em 64, a partir de 64, e o ensino de história atual, principalmente pós-reforma do ensino médio e aprovação da terceira versão da Base Nacional Comum Curricular. Então, como é que eu tenho que ler sobre ensino de história? Esse é um dos livros que eu já li. Então é válido eu compartilhar algo que eu já li, que eu achei interessante, né? E o principal é para mim, para eu poder ver se eu entendi o que eu li, né? Pode ser que seja útil para vocês aí. Então, vamos lá. A primeira questão que a autora debate nessa primeira parte do livro é o que é uma disciplina escolar. Então ela apresenta duas correntes: a corrente que acredita que é uma transposição didática e a corrente que acredita que é uma disciplina autônoma. Então deixa eu ficar grande aqui. Preste atenção. Imagine a história que é ensinada no ensino fundamental, na 7ª, 8ª, 9ª série. Qual é a origem desse conhecimento? A origem desse conhecimento que é ensinado na 7ª, 8ª e 9ª série do ensino fundamental brasileiro. Aí surgem duas correntes. São essas duas correntes que eu acabei de falar. Existe a corrente da transposição didática e existe a corrente da disciplina como campo de conhecimento autônomo. Vamos primeiro para a ideia de transposição didática. Eu vou explicar para os senhores primeiro, e depois a gente vai ver as palavras da própria professora Circe Bittencourt. A ideia é a seguinte: nas universidades, né, no nível superior, na academia, que a gente chama, ou seja, nas graduações, nos cursos de mestrado, nos doutorados, pós-doutorados e livre-docências, ou seja, no nível superior, na academia, o conhecimento histórico é produzido. Lá é produzido. Depois de produzido esse conhecimento histórico, ele é transposto para as escolas de ensino básico, ou seja, ensino fundamental e médio. É transposto. Produziu lá no nível, na academia, no nível superior, e foi transposto para as escolas de ensino básico. Aqui no ensino básico, esse conhecimento é transposto, ele é mediado pela didática. Ou seja, os professores, eles se servem das técnicas didáticas formuladas pela pedagogia para poder adaptar esse conhecimento produzido na academia para as crianças e adolescentes. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês? O conhecimento é produzido na academia
e ele é reproduzido através das técnicas didáticas na escola. A escola não produz conhecimento histórico. Essa é uma visão. Mas fala assim, caramba, a escola não produz conhecimento histórico? Nessa visão, não. Quem produz o conhecimento é a academia. Nas suas pesquisas de mestrado, nas suas pesquisas de doutorado, pós-doutorado, especializações, na graduação, nas licenciaturas e bacharelados, essa galera produz o conhecimento, produz as pesquisas de história, novos conteúdos que são adaptados através das técnicas didáticas produzidas pelo campo da pedagogia para as crianças e adolescentes no ensino básico brasileiro. Conseguiu entender? Então a ideia principal é: a escola não produz conhecimento histórico. Quem produz o conhecimento é a academia. A escola apenas reproduz. Eles vulgarizam, reproduz. O professor, ele tem que ficar atualizado sempre pelos conhecimentos que estão sendo produzidos na academia, e ele, atualizado, ele vai e reproduz. Quanto melhor ele reproduzir o conhecimento da academia, através da didática, mais eficiente ele é. Tudo bem? Essa é uma ideia. É a primeira ideia. Vamos ver nas palavras de Circe Bittencourt. Então vamos lá. Então, a ideia da disciplina escolar como transposição didática. As disciplinas escolares decorrem das ciências eruditas ou de referência, ou seja, a história que é ensinada na escola, ela vem da história da academia. E depois elas são vulgarizadas na escola. Observe, o conhecimento produzido na academia e reproduzido, que eu marquei aqui, reproduzido, ele é mediado por um conjunto de agentes sociais externos à sala de aula, como inspetores, autores de livros didáticos, técnicos educacionais e famílias. Esses agentes garantem à escola o fluxo e as adaptações dos saberes provenientes das ciências produzidas na academia. É isso que eu estou te falando. Essa abordagem considera a disciplina escolar dependente do conhecimento erudito. Ou seja, quem manda é a academia, ou científico, o qual, para chegar à escola, vulgariza-se, necessitando da didática encarregada de realizar essa transposição. Então é isso que eu estou te falando. O conhecimento ele é produzido na academia e ele é vulgarizado, reproduzido nas escolas, através de adaptações. Essas adaptações são feitas pelos inspetores, autores de livros didáticos, técnicos educacionais, ou seja, técnicos educacionais os professores, as famílias. Tudo bem? E aí, uma outra coisa que a autora vem trabalhar. A gente, acreditando nessa ideia de transposição didática, a gente cria uma hierarquia. Olha só. Se a gente acreditar nessa ideia de transposição didática, a gente vai criar uma hierarquia, ou seja, o nível mais alto está na academia, o nível mais baixo está nas instituições escolares de nível básico. É normal, se você acredita que o conhecimento é produzido lá e aqui ele é só reproduzido, aqui não teria sentido reproduzir algo que não existe, Então é totalmente dependente, as escolas são dependentes desse conhecimento produzido na academia. Então você cria uma hierarquia, As instituições escolares são inferiores às academias. Tudo bem? Voltemos aqui. Essa é a ideia, Olha lá. Também se consolidam por essa concepção de disciplina escolar como transposição didática outros ideários sobre o conhecimento escolar. Um deles é a existência de uma hierarquia de conhecimentos,
encontrando-se a disciplina escolar em uma escala inferior, um saber de segunda classe. Beleza? Então, os conteúdos escolares provêm direta e exclusivamente da academia, da produção científica, e os métodos de ensino através das técnicas pedagógicas. Então, tem uma diferenciação. O conteúdo vem da academia e como se vai ensinar vem da pedagogia. A pedagogia ela fica limitada, né, a fornecer os instrumentos didáticos para poder ensinar melhor esse conhecimento produzido na academia. Tudo bem? Então, a escola, aqui uma parte interessante, né, final para a gente concluir esse vídeo, que a escola é lugar de recepção e de reprodução do conhecimento externo, variando a sua eficiência pela maior ou menor capacidade de transpô-lo e reproduzi-lo adequadamente. Então, acho que ficou bem claro a ideia de transposição didática. Vou parar por aqui, vou fazer um vídeo agora falando sobre a disciplina escolar como um campo de conhecimento autônomo. Tudo bem?